Boa noite, estamos aqui ao vivo para mais uma live. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia. Estamos aqui aguardando os colegas, os amigos da live para a gente conversar sobre o tema Você e suas decisões. Vou aguardar os meus colegas para a gente ver se o áudio e a imagem está tudo ok. Boa noite a todos. O pessoal já está entrando. Se vocês puderem dar o retorno, se vocês estão escutando o áudio e a imagem está ok. Pessoal, estamos aqui iniciando e o pessoal já está chegando, entrando. E eu, enquanto isso, vou divulgar. Tem um canal no YouTube, para quem não sabe. O canal chama Cláudia Fabiana de Jesus. Tem alguns vídeos lá reflexivos. Né, quem quiser dar uma olhada ou se achar interessante se inscrever e divulgar, eu agradeço, tá? Então o canal no YouTube é Cláudia Fabiana de Jesus e quando eu faço as lives eu também encaminho as lives lá no canal no YouTube. E aí eu agradeço quem puder se inscrever no canal. Meus colegas já estão entrando, o Fernando Cabral, o Jaime. Boa noite a vocês, obrigado pela presença de vocês. Estamos aí iniciando mais uma semana de novembro. A gente está aqui hoje para pensar sobre uma temática importante, né? Sobre as decisões, né? Vamos refletir sobre as decisões. E falar nas decisões, a gente vai também falar sobre você, porque você está incluído nas suas decisões. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jaime. Obrigado pela presença. E é importante, né? Acredito que é importante a gente parar e refletir a partir da sua singularidade, né? O que você vai estar interpretando, que leitura você vai fazer da live, ela é sua, né? Cada um vai escutar algo reflexível, mas cada um vai dar sua interpretação, cada um vai usar isso, né, a partir da sua subjetividade. Então, a live sempre traz essa questão de que qualquer tema é a partir da sua singularidade. O objetivo da live não é trazer respostas prontas, o objetivo da live não é terapia, o objetivo da live não é um pacotinho, né, de padrões para você seguir, não tem nada a ver. A live, ela traz temas para a gente poder pensar e refletir. E sempre é um recorte, porque o tempo é muito curto, né? Então, na verdade, é para lançar o tema e que você possa fazer esse trabalho com você, tá? Boa noite, Sérgio. Um grande abraço. Michael, grande abraço, Marco. Saudade. Seja bem-vindo. Vamos conversar sobre você e suas decisões. Como eu estava falando, as decisões são temas importantes porque de alguma forma faz parte aí do nosso dia a dia, faz parte da vida as decisões. Então a temática é você e seus atos de decisões, tá? Seja bem-vindo, a Belinha, boa noite. Vamos conversar. Eu estava aqui no comecinho aqui na entrada do vídeo falando sobre o meu canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Estamos lá gradativamente aumentando o número de inscritos para que no futuro a gente possa fazer as lives direto no YouTube, tá? Então, estamos caminhando para chegar nisso porque atinge o número maior de pessoas, tá? Então, você e suas decisões. Vamos conversar aqui sobre decisões. E você que está participando, pode escrever, vou estar lendo, né, se der eu dou um retorno, é uma troca, é um diálogo aqui, né, um diálogo online que a gente possa conversar. Então fique à vontade para escrever, fazer crítica, comentar, falar da sua experiência, ok? Então vamos conversar sobre você e suas decisões. Como que você lida com as suas decisões, as facilidades e as dificuldades que você tem nas decisões e você.
Eu posso pensar vários aspectos nas decisões e eu vou jogar para você pensar na sua. Eu estarei jogando algumas reflexões para que você pegue e analise como que é isso no seu cotidiano, como é isso na sua rotina, tá? Então eu posso pensar as decisões, os seus medos, a gente pode pensar as decisões e as consequências, eu posso pensar as decisões e as conquistas e as realizações. Eu posso pensar na temática decisões e as aprendizagens. Você já aprendeu muito com as suas decisões? Como que você decide? Como que você decide as coisas da sua vida? Ela é baseada em quê? Lógico que isso varia, momento de vida, contexto, né? Então, mas para você até pensar em diversas áreas da sua vida, como que você decide, como que você vai decidindo, quais são os aspectos envolvidos aí no seu processo de tomar decisões. Quais são os aspectos? Então a gente vai refletir de modo geral sobre a capacidade de decidir, tá? Decidir é escolher. Como que você escolhe? A gente acha que, né, esse é um tema aí tão longe, não é o tema do dia a dia, porque falar de escolha, falar de decisões. Hoje você já fez várias decisões. Se você tomou água, se você comeu, o que que você comeu, se você saiu, se você falou não, tá? Então é uma temática do cotidiano aí e a gente para dar uma olhada. Obrigada, Luiz Carlos Batista. Oi, Flávia, um grande abraço, Flávia Mello, seja bem-vinda. Decisão, pessoal, envolve vários aspectos, eu vou falar alguns, tá? A nossa live ela é breve, né? É 1 hora de reflexão, então o objetivo da live, lembra que é trazer provocações e reflexões, né? Então, decidir tem vários aspectos envolvidos, né? Tem a ver com coragem, tem a ver com se arriscar, decisão tem a ver com parecer que você tem que fazer, decisão tem a ver com providência, decisão tem a ver com escolha, com definições, decisão tem a ver com determinação. O que você vai determinar, né? O que você vai resolver, o que você vai definir, né, para algumas coisas da sua vida. Decisão tem a ver com optar-se, o que você, né? Quais são as suas opções, o que você escolhe, é o que você vai eleger, e entre outros aspectos. Então, a decisão ela envolve alguns aspectos aí, tá? É um tema amplo, ele é complexo, ele envolve então muitos aspectos que vocês tragam aí na live, né? Suas reflexões, suas perguntas e vamos repensar sobre você e o ato de decidir. E faz parte, gente, do nosso dia a dia, decisão. A decisão ela faz parte de grandes mudanças, faz parte dos ciclos de vida, faz parte de quem você é hoje, faz parte do que você está sendo hoje. As decisões têm a ver com o nosso presente, as decisões têm a ver com o nosso futuro, percebe? Que não é algo tão simples, porque envolve, né, o que você vai escolhendo ser, o que você vai decidindo, tá? E na rotina, na correria, as pessoas não param muito para olhar sobre decisões, sobre escolhas. Muitas pessoas vão fazendo, né, sem pensar, outras pensam demais e procrastinam, deixam para depois e não decidem. Outras pessoas jogam a responsabilidade de decidir na mão do outro. Então tem vários aspectos. Quais são as suas facilidades em decidir e quais são as suas dificuldades? Repense sobre isso assim. Então, vamos só lembrar. Somos aqui todos adultos, né? Geralmente quem assiste às lives são os colegas aí, os adultos. Quando a gente é criança, quando a gente é um bebê, a gente não decide nada, tá? Então, quando a gente é uma criança, um bebezinho, alguém decide pela gente, tá?
É pai, é mãe, é avô, é quem cuida, é o cuidador, tá? Então, quando você é bebê, você não decide nada. As pessoas decidem para você. Somos dependentes, né? De alguém que toma conta da gente, que cuida da gente. Então, alguém decide, né, por nós. Dá o nome. Não foi você que escolheu o seu nome. A não ser que depois você mude, tá? Mas alguém que escolhe as coisas por você, alguém que decide por você, né? O que você vai comer, a hora que você vai dormir, alguém decide sua rotina quando você é uma criança. E a gente vai crescendo, vai, né, passando por ciclos da vida, a infância, depois a pré-adolescência, adolescência, aí você vai se tornando adulto. E aí estamos no momento presente que é o grau da sua decisão, né? Quando você é adulto, tá ok, tá? E isso que é um ponto importante, a gente lembrar que a gente é adulto, porque eu posso ter pessoas que são adultas, mas ficam numa posição infantil, fica numa posição, se isso for de uma forma excessiva, né, vai trazer prejuízo, mas o que eu tô falando para vocês, eu tô lembrando que a gente sai de uma posição totalmente dependente, não decide nada, quando você foi um bebê, uma criancinha, tá? E agora você virou adulto e a sua capacidade de decidir, ela é 100% sua, tá? Tá nas suas mãos fazer as suas decisões. Eu não estou dizendo com isso que não tem imprevisto, que não tem um acaso, que não tenha surpresas, mas mesmo assim, diante de um acaso, do inusitado, de algo que aconteça, você vai ter que decidir o que você vai fazer diante daquilo que você não escolheu. Então a gente continua decidindo perante algumas decisões que não foi você que escolheu. Percebe que não estou falando que as escolhas elas não são passadas por coisas que a gente não tem controle, não é isso. São dois aspectos. Tem coisas na vida que você controla e tem coisas na vida que você não controla, elas acontecem, tá? E quais são as suas escolhas diante desses aspectos da vida? O que você decide com aquilo que você não escolheu? Aconteceu um imprevisto, aconteceu, né, um acidente, aconteceu uma perda, então você não escolheu isso, mas você vai decidir como você vai reagir. Você vai escolher como que você vai enfrentando, tá? Então, de forma geral, a escolha está aí no nosso dia a dia. E isso é difícil a gente pensar, porque muitas vezes a gente quer até fugir das escolhas, das decisões. A gente tem medo de decidir, a gente fica perdido, as pessoas têm dúvidas, as pessoas de alguma forma apresentam às vezes dificuldades nas decisões. Ok, até porque a gente é ser humano. Por isso que é importante falar disso. Parece que as pessoas têm receios de falar que têm dúvidas, que têm medos, que têm dúvidas em decidir. Percebe que é importante olhar para a sua verdade, olhar para aquilo que você tem dificuldade, até para poder lidar melhor, transformar isso. O problema é quando você nega que você tem uma dificuldade. O problema é quando você, a partir do seu orgulho, você não quer olhar para algo que é frágil em você, né? Então vamos pensar como você é nos seus atos decisivos, como que você decide, tá? Então somos todos adultos, somos nós que decidimos a cada dia o que a gente escolhe, como que a gente lida com as emoções, qual rumo que a gente vai tomar, né? Como que a gente lida com as emoções, o que você vai decidindo, como que você vai fazendo isso? Você decide baseado em quê? No que você aprendeu com a sua família, lógico que tem a sua personalidade, você decide a partir de influências de pessoas que fizeram parte do seu desenvolvimento. Você tem pessoas de referências que decidem por você, até que ponto. Então vamos pensar sobre isso. Meu amigo Wilson, seja bem-vindo. Grande abraço, amigo. Priscila Teodoro. Estamos aqui trazendo as reflexões, como você decide, quais são os aspectos que você acha importante você melhorar. Você acha que tem algo que você deve melhorar no seu processo de decisão, tá?
Então hoje você é adulto, o que que você pensa sobre suas decisões? Como que você faz as suas decisões de forma geral? Pensa aí se você tem um padrão. Toda vez que você tem que decidir, você joga para o outro. Ou toda vez que você decide, você age por impulso. Você não para pensar. Você tem um padrão? Ou toda vez que você tem que decidir, você não decide, você fica enrolando e não coloca nada em prática, fica tudo no seu pensamento, no seu campo de ideias e você fica deixando porque você tem medo de decidir, tá? Então, o que que você acha que você pode melhorar nas suas decisões? Sei lá, é isso que eu tô falando, deixar de ser impulsivo nas suas decisões. Será que você tem que considerar mais o que você pensa do que o que os outros acham? Tem gente que decide não por si mesmo, decide a partir do outro, né? Você decide a partir do seu marido, você decide a partir da sua mãe, você faz a sua escolha e aí pode entrar vários aspectos. Uma pessoa, por exemplo, que é muito insegura, que tem muita dificuldade de fazer escolhas, ela vai lá atrás de alguém e pergunta para essa pessoa responde para ela e ela segue. Então, a decisão dela é decidir o que o outro escolheu para ela. E até que ponto isso é bom, até que ponto isso é perigoso? Você conhece alguém assim? Você é assim? Você decide aquilo que o outro decidiu por você? E quanto tempo isso dura? Até que ponto isso traz prejuízo para você? Cadê você nas suas decisões? Tomar cuidado para você não ser sombra do outro. E aí, a médio e longo prazo, isso traz muitos prejuízos emocionais. Onde está você nas suas decisões? Você banca, você assume, você corre o risco de escolher o que você quer e não o que o outro quer que você queira. Pense nisso, tá? Você quando decide, escuta também as pessoas, legal escutar, diferente de você depender do outro, né, e não se ouvir. Importante, às vezes a pessoa ela age menos impulsiva, ela escuta as pessoas e no final das contas ela faz uma autoanálise de tudo e é ela que escolhe por ela mesma, tá? Então pense quais são as vicissitudes aí das suas escolhas, das suas decisões, né? Não ter medo de correr risco, às vezes você é uma pessoa que tem muito medo de decidir. Talvez seria importante você assumir os riscos, né? Encarar o que você quer e tentar, acho que é um ponto importante. Talvez nas suas decisões é importante você considerar mais o que você acredita, mais o que você quer, do que aquilo que os outros dizem de você. Será que é importante nas suas decisões você não deixar de protelar, né? Tem gente que não fica protelando, deixando para depois. Como é você nas suas decisões? Você joga para o outro as decisões? Ou você é aquela pessoa que pega a responsabilidade da vida do outro para você? Né? Também tem isso. E depois você não dá conta, você começa até a reclamar de querer ajudar demais os outros. Um ponto importante, diante da vida, às vezes a gente tem várias opções. Vou dar um exemplo. Diante de 10 escolhas, quando você escolhe uma, você já perdeu as 9. E como que você lida com isso assim? Ou você quer tudo? Então é um ponto importante. Diante das escolhas, a gente escolhe algo e naquele determinado momento aquilo foi escolhido. Tem gente que escolhe e fica, né, num excesso de pensamento, pensando sobre as outras escolhas que ele não escolheu, porque ele teve que fazer uma decisão. E tem pessoas que sofrem muito com isso, porque ela escolheu uma coisa, mas ela fica tão insatisfeita, um excesso de insatisfação, e ela fica se perguntando se aquilo que ela não escolheu deveria ser melhor. Então ela fica numa obsessão de ideias. Ah, se eu tivesse escolhido aquilo. Ah, se eu tivesse decidido outra coisa. E toma cuidado, pessoal, porque isso nunca vai ter fim. Quando você escolhe, você perde outras opções, ok? Quando você escolher, fica com a sua escolha.
Honre a sua escolha, assume as consequências e os riscos da sua escolha e deixe as outras, porque você já decidiu naquele determinado momento, não que daqui outro dia, outras semanas, você não vai continuar escolhendo a partir da sua escolha. Então repense sobre isso. Eu atendo muitas pessoas que decidem e ficam numa obsessão com as outras escolhas que não deu para escolher, porque você escolhe. Então toda escolha tem uma perca. Você perde algo porque você escolheu outra. E no mundo dos excessos, no mundo dessa sociedade atual que você quer tudo, né? Você quer pegar tudo, né? As pessoas querem ter tudo, ela tem dificuldade de lidar com frustração. E você, diante de 5 escolhas, se você escolhe uma, já é o campo da frustração. E às vezes a pessoa não consegue ficar bem com a escolha, não consegue se satisfazer com aquela escolha, não consegue lidar com aquela escolha, né? Tanto é que tem pessoas, eu já vi pessoas fazendo boas escolhas e ela não consegue nem ser feliz com aquela escolha porque ela tá pensando na outra que ela não fez. Você vai querer ser mais feliz? E fica no excesso de pensamento. Então vamos tomar cuidado com isso. Escolheu, assuma aquilo e fica com aquilo e cuida, tá? Temos que saber que a gente não vai escolher tudo, né? E a gente permita você abrir mão de outras escolhas para ficar com a sua, tá? Permita-se abrir mão de outras decisões, tá? Saber ganhar também é saber perder, né? Nesse campo aí. O Wilson coloca aqui, e nós aprendemos muito com as escolhas incertas. Obrigado, amigo. O Wilson coloca a importância do quanto a gente também aprende com as escolhas que não foram tão certas. Mas a gente só vai saber que ela foi incerta talvez um pouco depois, outras pessoas um pouco mais depois. É sempre no depois. Não dá para saber de antemão. Correr risco e fazer escolhas é estar diante do não garantido, do não absoluto. Então, na verdade, a gente diria que viver é se arriscar. É se arriscar a ser diferente. Viver é se arriscar fazendo novas escolhas. Viver é o tempo todo a sua ligação com o seu tempo de vida e com aquilo que você vai decidindo a cada dia. Então, mas quando o meu colega traz a importância que a gente aprende, será que a gente perde escolhendo? A gente é ensinado na cultura certo e errado o tempo todo. A gente é cultivado na cultura que você só tem que acertar. Isso é uma utopia, né? Chega a ser até o campo de uma paranoia social, porque a gente não vai acertar o tempo todo. E quem escreveu essa dita, né? Essa dita frase que você tem que acertar o tempo todo? Por que eu não fico melhor com os meus erros? E também, né, a vida é também essa tentativa de acertos e erros. Qual é a dificuldade tão grande de errar? Ficar melhor com o erro pode ajudar em você decidir melhor as coisas, porque quando você decide, você fica à vontade. Sabe por quê? Porque você está dentro de você. Você vai cuidar das suas escolhas que não foram tão incertas ou certas ou erradas. Você vai ficar do seu lado. Você vai continuar escolhendo. Olha que interessante. Lógico que toda escolha e decisão tem consequência. Mas depois que tem as consequências e você vai lidando, você continua escolhendo a partir das consequências que você teve. Então não tem como, pessoal, fugir das escolhas, das decisões, tá? Acho que esse é um ponto importante. A gente pode tirar o peso que é ter que decidir certamente, adequadamente, sem erro. Tira esse peso. Vai decidindo aquilo que está mais forte em você. Vai decidindo a partir da sua singularidade. Vai decidindo a partir do que você vai costurando entre o seu racional, o seu emocional, o seu social. Vai decidindo. Vai fazendo seus caminhos. Vai percorrendo os seus descaminhos, depois você toma novos rumos, né? Acho que esse é um ponto, até para vocês aí, os adultos, né? Quando você tem os filhos ou os netos, a importância de passar essa mensagem, né? Esse paradigma de que as escolhas estão aí, a gente vai decidindo e tudo bem.
sabe? Não ter um peso da decisão. Acho que esse é um ponto importante. Tanto é que tem pessoas que se paralisam diante de uma decisão. Elas ficam com muito medo, tá? Porque aí tem uma cobrança, uma pressão social, pressão da família e da própria pessoa, tá? Eu tenho que decidir certo todo dia, certo? Então, e somos humanos, né? A gente está aprendendo a melhorar como pessoa, então não tem problema, não tem esse peso que foi colocado de você decidir algo que depois você se arrependeu. A gente não se arrepende das coisas? Ok. De vez em quando você desabafa sobre isso, né? Você fala, nossa, eu deveria ter feito outras escolhas. Outros vão falar, não, eu não me arrependo porque eu aprendi. E vamos, né? Não tem uma resposta pronta para cada um. Você vai se havendo com as suas escolhas, assim. Você pode ter várias respostas para entender, para ver que lá atrás se era diferente. Você pode entender as suas escolhas quando você estava cega diante de uma decisão, né? Você não queria ver as coisas, você acreditava numa coisa, mas aquilo não deu, ok, por que não deu? Você pode mudar. Eu já voltei. Vocês estão aí? O Facebook, aqui o Meta, colocou para retornar porque tinha saído. Vocês estão me escutando? Eu estava falando que é importante ficar mais à vontade com as decisões e não ter tanto receio de errar, porque as decisões são tomadas diariamente na vida de vocês, tá? Vocês podem mudar o jeito que vocês pensam, não podem? Vocês podem mudar os hábitos, você pode mudar a forma de sentir sobre algumas coisas. Olha como isso até tem um lado mágico, até poderoso. Você pode mudar. Você parou para pensar quando né? Não que vai ter que ser tudo do seu jeito, isso daí a gente mimada, não estou falando isso. Estou dizendo que você pode mudar. Você tem uma liberdade de mudar, você tem esse poder de decisão de mudar o jeito que você vive a sua vida. Você pode mudar o jeito que você decide as suas coisas. Você pode acolher melhor suas decisões que não são tão certas. E por que é certo, o que é errado? Sabe? Fica mais à vontade assim com a sua vida, sabe? Acho que a gente tira um peso assim. E a vida fica um pouco melhor, porque você não tem que ficar provando nada para ninguém. Você não tem que ficar provando que você acertou o tempo todo, que você fez boas decisões. A gente que inventou o adjetivo também, né? A gente fica muito nesse foco certo, errado, né? E aí esquece de que eu gosto dessa frase, são experiências, de forma geral. Quando eu digo as decisões são experiências que eu estou escolhendo, fica também um pouco mais leve diante do viver. Você quer uma vida pesada? Você quer uma vida com medo? Você quer uma vida paralisada? O que você quer decidir mudar na sua vida, neste momento da sua vida, tá? O Michael Douglas, seja bem-vindo, querido. Então, pensa assim, né? Eu tava falando isso, às vezes tem gente que decide algo e fica se perguntando se teria outra decisão melhor, né? E eu tô lembrando que nunca você vai saber de antemão como serão as consequências das suas escolhas, tá? O importante é confiar na vida. Você confia em você? Você confia em você que diante das suas decisões você vai continuar decidindo o que você vai fazer com as suas decisões? Quando eu confio mais em mim, eu estou ligado em mim e diante das decisões que eu vou fazendo, eu vou continuar decidindo a partir das minhas decisões. Então, isso é um outro jeito de encarar, que eu continuo decidindo. Se você decidiu algo que depois não deu certo, você se arrependeu, ou você viu que você aprendeu algo com aquilo, você continua decidindo para não repetir aquela decisão, fazer um outro caminho e tudo bem. Acho que é importante passar isso para os filhos, para quem tem filhos, passar isso para os netos, tá? Tira esse peso da decisão, tá?
O perigo é quando você decide, escolhe algo, você fica se lamentando, você fica se queixando daquilo, você fica se cobrando. Quantas pessoas. A gente faz isso porque tem uma cultura de autopunição. A gente tem uma cultura na sociedade de culpa. Culpa e desculpa, tá? A gente aqui tira a culpa e usa a palavra responsabilidade. Sim, eu sou responsável pelas minhas decisões, mas eu não preciso ficar me culpando, tá? Não fica nesse jogo moralista, né? Se responsabilize e continue decidindo a partir do contexto, a partir do seu melhor possível, a partir do momento da sua vida, do que dá para você. As suas decisões têm a ver com você, com o seu momento atual, com a sua singularidade, né? Com tudo aquilo que te influencia, percebe? Então, acho que e tem pessoas que me falam às vezes assim, eu não quero decidir nada, por muito tempo a pessoa fica com aquilo e vai puxando e vai tentando ver o melhor e a pessoa sofre com isso. Tem coisas na vida que não dá para ficar muito no questionamento, você tem que decidir, é urgente e faça da sua decisão a partir das suas referências. Eu estava falando que muitas pessoas decidem a partir do que o outro escolhe por ela. E isso gera um problema muito sério a longo prazo, né? Porque aí você vai viver uma vida a partir da referência do outro e não sua. E se você faz isso por muito tempo, você está se abandonando. Você está deixando de decidir o que é importante para você, tá? Então, tem gente que até fala, eu tenho dificuldade de decidir e não decide nada. Mas aí eu diria, se você não decide nada, já é uma decisão de não decidir nada. Então não tem como escapar da decisão. E por mais que você tente escapar, você não decidir é uma decisão de não decidir. Então é uma decisão, tá? Se você não escolhe algo, já é uma escolha de não escolher, tá? Então, a vida, o dia a dia, ela é feita de escolhas. Esse é fato, não dá para negar. Embora muitas pessoas negam, tá? E aí a gente traz essa reflexão na live perguntando se você acha que você pode melhorar algumas coisas nas suas decisões. O que tem a ver, o que diz respeito às suas decisões? Como que elas estão? Quando você decide, você fica à vontade com a sua decisão, depende da sua área, às vezes na área afetiva, amorosa, né, você tem mais dificuldades, até porque envolve o outro, no campo profissional você é mais tranquilo ou não, né, as suas próprias decisões para você, você fica à vontade, ou você fica inseguro, pense você nas suas decisões aí nos últimos tempos, tá? E as decisões envolvem o contexto social, político, da época, momento de vida, tá? O Zé tá presente, abraço Zé! O Wilson coloca aqui, não poupar tempo para decidir. De repente a pessoa ela vai tendo muita dificuldade, o tempo vai passando e aí muita gente sofre porque ela piora, ela fica mais insegura, né? Mas a gente precisa decidir em muitos aspectos, porque a gente já faz isso, é que a gente não para pensar. Todo dia você decide muitas coisas. Você decide ter a mesma rotina ou mudar a rotina. Você decide comer as mesmas coisas. Você decide não tomar água. Eu vou decidir tomar água porque eu preciso tomar água. Todos os dias decidimos muitas coisas. E de repente, quando tem uma coisa grande, né, algo diferente que precisa uma reflexão, as pessoas às vezes algumas travam, né? Mas é importante lidar com o tempo, né, meu amigo aqui, né, Wilson? Lidar com o tempo e as decisões para buscar aí de forma geral um jeito melhor no contexto da sua vida. O Jaime coloca, difícil saber quantas vezes acertamos e quantas erramos. Quantas erramos. Obrigado, Jaime. E Jaime, tem uma coisa importante, mas isso também faz parte da vida, sabe? Eu não sei se a gente tem que saber esse ponto de que quantas eu acertei, quantos errei. Quando a gente pega e fala, os acertos e os erros são experiências de vida,
Aí você não precisa se preocupar tantas quantos você acertou. A gente acerta muitas vezes. Vocês já não tomaram boas decisões? Às vezes você tomou boas decisões a partir de decisões negativas, né? Às vezes você tomou decisões péssimas. E eu já tomei decisões péssimas, já tomei decisões que depois eu me arrependi, outras sim, outras não, e tudo bem. O perigo é quando você quer generalizar você mesmo, né? Tem gente que não se arrepende de nada, a dinâmica da pessoa, o jeito que ela escolhe, né? O jeito que ela interpreta, o jeito que ela sente. Outras pessoas vão se arrepender assim, mas também aprendeu, já foi. O perigo é você ficar preso nas decisões do passado e ficar lamentando, já foi. Então a gente às vezes lamenta um pouco até para poder elaborar, né? Freud tem os textos que ele fala, né? Repetir para elaborar. Então, às vezes eu repito, eu reclamo um pouco, até para ir deixando para o passado, tá? E a gente vai deixando as coisas no passado, né? Decisões que não foram legais. Quantas você já venceu? Quantas decisões que não foram legais você já superou? Quantos acontecimentos da sua vida você vem superando, você vem decidindo cuidar de você? Quando uma pessoa, por exemplo, decide cuidar melhor dela, e ela olhou para o passado e viu que ela não cuidou dela e hoje ela decide cuidar, não é uma boa decisão? O que eu estou tentando trazer, fazer vocês lembrarem, é que tem decisões que são horríveis, que a gente se arrepende, decisões por impulso, decisões por pressão, decisão que você estava cego, decisão que você acreditava e mudou o contexto, e tem boas decisões também, boas decisões, boas opções que você teve, né? Então acho que é legal a gente saber que tudo isso tem a ver com vida. Tudo isso não está fora do contexto da vida. Então por que eu tenho tanto receio? Tá? As decisões, quando você vai para um restaurante, tem um menu com várias opções do cardápio. E quando a gente vem para a vida, a gente tem um menu. A gente tem as opções, aí uma variedade de formas de ser, viver, pensar, e você vai escolhendo. Quando tiver muito pesado, quando você estiver muito fechado, ou você tiver às vezes um sofrimento diante de uma decisão, repense. O que você tem que mudar em você para aquela decisão ser tomada e fazer o melhor que você pode para você, tá? Então, acho que é um ponto importante. Pensar sobre você, né? Olhar para suas decisões é olhar para você, percebe? Se você quer fazer mudanças em você, na sua vida, é mudar as escolhas, é mudar as decisões, é mudar o seu jeito de viver, é mudar seus paradigmas, é optar, né? Decidir é fazer novas opções. É você fazer novas opções, é você fazer novas versões de você, é você mudar os seus comportamentos, é você optar por ter outros hábitos, é optar por outras formas, né, de olhar os sentimentos, é mudar a forma que você possa pensar sobre a vida, sobre você. E o que você decide? Olha só essa pergunta. O que você decide e que tá te fazendo mal ou que te fez mal? E o que você decide que te faz bem ou que vem fazendo bem para você? Gostaria que você pensasse nessas duas possibilidades. Decisões que você faz e te faz bem e decisões que você tem que faz mal. Como que você está lidando com esses dois aspectos, tá? Esli Ramos, abraço a Laura. O Marco está trazendo, não podemos deixar de ter medo de decidir. Obrigado, Marco, forte abraço. Verdade, né, Marco? Porque é ensinado também a ter medo. A gente vai sendo ensinado por muitas pessoas, pela própria sociedade, que você tem que ter medo, que você tem que ser perfeito, que você não pode falhar, que você tem que decidir. Isso é ensinado para os adolescentes, né? Por exemplo, a decisão certeira da faculdade que você vai fazer. Que absurdo, né? Mas, sabe, assim,
não é assim na verdade, né? Pode ser na teoria, para você não enfrentar, que a gente se surpreende, a gente erra nas nossas escolhas também, sabe? Você achou uma coisa, quando praticou foi outra. Porque aí que tá, uma coisa é a sua decisão na teoria, outra coisa é você ir lá, viver, escolher e ver o que não é mais aquilo que você quer. Você escolhe estar com alguém, depois você vive com essa pessoa, você descobre que aquela pessoa não é legal para você. Então, rompe, né? Muda. Então, esse é um ponto importante, sabe? E aí as pessoas têm muito medo de fazer escolhas erradas. Então, cuida melhor desse medo, diminua muito até cessar esse medo de se fazer as decisões. Você não tem obrigação de acertar nas suas escolhas o tempo todo, até porque tem vários aspectos envolvidos. Você de hoje não era você de 10 anos atrás. Você de hoje não é o cara de 2 anos atrás. Percebe? Então, vai se atualizando, né? E não fique se cobrando dos seus erros e suas decisões que não foram legais no passado. Não adianta, até porque você já aprendeu, já está evoluindo, e solta. Solta a pessoa, solta aquela decisão que teve algumas consequências, mas você já avançou. Quem é você hoje, novembro de 2022? Com as suas decisões mais atuais. E se alguém fica jogando na sua cara uma decisão errada que você teve, isso tem a ver com o outro. Não fica se cobrando ou se martirizando, né? Às vezes a pessoa fica julgando o outro, você teve uma decisão errada 10 anos atrás. Por que eu fico presa no passado, assim? Lógico, às vezes a gente ainda tem consequências das suas decisões lá. Mas o que eu estou dizendo é que não adianta ficar no campo do julgamento, né, e da cobrança, do julgamento e da punição, né? Adultos não precisam fazer isso. Adultos se responsabilizam pelas suas escolhas e não ficam se punindo e se culpando, tá? Vamos substituir a palavra culpa por responsabilidade. Ingrid, seja bem-vinda. Estamos aqui conversando sobre decisões, escolhas. E até isso, né? O que você aprendeu já com algumas escolhas que você fez, com as suas próprias decisões? Você foi se fazendo, você foi amadurecendo, você foi ficando mais forte em algumas coisas, você foi ficando mais esperto em outras coisas, percebe? Isso tem a ver, pessoal, com ficar mais à vontade. Quando você olha para a vida que ela é um caminho, que você não sabe o que está por vir, você, ok, e é isso mesmo, porque a vida é uma aventura que vai se fazendo, você vai escolhendo, tem alguns caminhos, aí nesse caminho você escolhe nesse um que você escolheu vai abrir outros, nesse outro você escolhe mais um e abre outros, e aí a vida vai se fazendo. E você vai se transformando, você vai fazendo, você vai acertando e vai errando. O importante é continuar querendo caminhar. Muitas pessoas nas decisões elas se paralisam, elas têm medo de viver, ou elas entram no processo às vezes, né, de patologia emocional, psicopatologia. E aí é mais difícil olhar a vida porque ela está às vezes doente emocionalmente, né? Ou dentro de um contexto de vida da pessoa tem que considerar que às vezes ela está mais frágil. Então é importante olhar o contexto das decisões também. O que está acontecendo? Tem você no seu interior e tem você a partir do seu exterior. Somos o interior e o exterior junto o tempo todo. E tudo isso tem a ver com as decisões que cada um de nós tomamos todos os dias na vida da gente. O Jaime coloca se a insegurança influi, né, na tomada de decisão. Jaime, a insegurança influi muito na tomada de decisão. A insegurança é quando eu não me seguro em mim, eu fico incerto, eu não tenho um eixo de segurança. Segurança, gente, não é ser dono da verdade e saber tudo. Segurança é quando você se segura, você se ampara. Uma pessoa insegura, ela não tem isso. Ela fica buscando a segurança no outro, na família, então ela é insegura. Não quer dizer que tem hora que a gente não é inseguro também, tá? Normal, a gente tem uma insegurança. O problema é quando essa insegurança, ela chega num ponto, ela é tão intensa, ela é tão grande,
que interfere na tomada de decisão da pessoa. Então ela não toma, ela paralisa, ou ela joga a responsabilidade para o outro tomar a decisão por ela. Então, um ponto importante que o Jaime traz é, quando a gente pensa, você, suas decisões, você tem que se perguntar, eu sou uma pessoa mais segura de mim? Eu sou uma pessoa insegura? Ou eu estou insegura agora? Vamos supor, ou no contexto da pandemia, o cara lá perde a esposa, né, pro Covid, perdeu o emprego, né, foi num processo de luto, ele perdeu o emprego, ele tá inseguro como pessoa. Como que ele vai, né, às vezes tomar decisão, tira o filho da escola particular ou não, eu não tenho grana para pagar, como eu vou ser como pai, sabe, como é difícil decidir mesmo diante de uma insegurança, de um contexto que traz. O importante é a pessoa olhar e decidir e ficar em paz com a decisão. É isso que dá para fazer. Eu vou ter que decidir diminuir os gastos, eu vou ter que decidir mudar de profissão, eu não, né, nesse momento eu vou fazer algo para ganhar menos, né? Depois eu vejo o que eu faço e a pessoa vai continuando decidindo para ela ir se virando com a realidade que, né, tá ali presente. Então as decisões elas podem ser mudadas conforme a realidade, as mudanças tantas que acontecem sociais, políticas, econômicas, mudanças de família, enfim. Mas sempre é importante cuidar da sua segurança. E, né, e uma pessoa mais insegura realmente vai influenciar nas decisões dela. Gostaria de te perguntar o que você acha difícil na questão de você tomar a decisão. O que você acha difícil? Se você é uma pessoa que antes tinha mais dificuldade de decidir, hoje você está melhor com isso. Se você tem dificuldades em qual área da sua vida de decisão. Enfim, a gente sempre tem que se perguntar e olhar para nós, para que a gente possa se atualizando e a gente possa se tornando melhor para a gente mesmo, tá? De repente, vou fazer algumas reflexões. Você acha que você tem que lidar melhor com as próprias decisões já tomadas? Você já tomou decisão, fica com elas. Você acha que você tem que fazer mais isso? Aquilo que eu estava falando, após uma decisão tomada, eu fico com medo, né? Eu fico me comparando, né, com outra pessoa, né? Se você pode fazer alteração a partir daquela decisão já alterada ou não. Se você se paralisa diante das decisões, e, igual o Jaime colocou, e você tem um medo e o medo não deixa você avançar. Um ponto importante nas decisões, eu perguntaria para você, você é uma pessoa decidida? Você já ouviu essa frase? Você é uma pessoa decidida? O que traz essa frase? A gente pode pensar, às vezes, com uma pessoa determinada, né? Se você tiver novas sugestões aí, você é uma pessoa decidida? Já vi isso no contexto de pessoas que é determinada, ela determina, ela vai, ela se arrisca, ela põe dela na decisão dela, percebe? Então, tem pessoas que precisam melhorar isso. Tem pessoas que têm que se segurar, desenvolver mais uma segurança de si, diminuir muito a insegurança e você ser determinada. Falta determinação para você nas suas decisões? Falta para você determinação nas suas escolhas, tá? Pense sobre isso. E o meu amigo Wilson coloca aqui, a área emocional pega bastante, né? Isso mesmo, Wilson. Como a área emocional pega mais, assim, para algumas pessoas, né? Porque de alguma forma envolve afeto, envolve amor, envolve paixão, envolve, né, as questões, as vicissitudes aí do campo romântico, amoroso, no campo das decisões é um grande desafio. Mas mesmo nele, Wilson, as pessoas você vai melhorando, você vai se conhecendo mais, você olha para o seu passado, você vê as suas decisões. É muito interessante, tem pessoas que têm um bom humor e ri. Eu uso o bom humor para lidar com os próprios erros, com as próprias decisões que não foram boas, né? A comédia diante do drama da vida
e aí já passou, me tornei uma pessoa melhor, e talvez no campo amoroso a pessoa fica mais cuidadosa. Sei lá, alguém escolhe sempre alguém que tem que cuidar. Você, o perfil de alguém que você escolhe para estar, né, no campo amoroso é você que doa, é você que cede, é você que faz. E a pessoa sofre com isso, as suas experiências, de repente lá pelas tantas, você vai se envolver com alguém que é desse perfil, você vai lá, você, né, vai ou rompe ou não começa um relacionamento com a pessoa, você quer uma pessoa que equilibre, você quer uma pessoa que doe para você também, uma pessoa que ceda. Então já é uma mudança, por exemplo, dessa pessoa. Ela não vai repetir o mesmo padrão de escolha amorosa, ela vai querer ter um outro perfil ali. Porque ela mudou dentro dela, ela percebeu que ela merece, não é só ela que tem que doar para o outro e ceder. Quando a pessoa muda isso dentro dela, ela merece alguém que cuide dela, né, que se importe com ela, que troque com ela, né? E aí a pessoa vai ficando um pouco mais esperta, assim, quando ela vai conhecer as pessoas no campo amoroso, por exemplo, tá? Então, a gente vai aprendendo assim com as decisões, tá? Outras você repete as mesmas decisões, faz anos que você não aprendeu com aquelas suas escolhas, você continua escolhendo daquele jeitão e continua sofrendo. Pense se você não está repetindo as mesmas decisões que te trazem mal. Reflita se você não está decidindo aquilo que não é bom para você. Facinho a gente escolher o que não é bom, percebe? Vamos ter coragem de assumir isso. Repense como você está com as suas decisões. Zilda, um grande abraço. Wilson coloca que escolhas erradas geram resistência para as próximas. Sim, geram, né, Wilson? Porque aí de repente a pessoa fica resistente, ela tem medo de errar de novo, tem medo, né? Tem os receios, as resistências, fica um pouco travado para as próximas decisões. Mas só da pessoa saber que ela está resistente já é algo importante, porque se ela sabe que ela está resistente, o importante é ela continuar enfrentando isso, assim, mesmo que for de uma forma mais gradativa, mas continuar a se arriscar. Pessoal, tem muitas pessoas diferentes do que a gente já se relacionou. Tem outros trabalhos além dos nossos que a gente faz. Tem tanta vida para além daquilo que a gente acha que é. Tem tantas outras formas de viver, tem tantas outras formas de se relacionar, tem tantos outros jeitos, tem tantos outros hábitos. Quando você viaja, você vê outras culturas, amplia tanto a sua expansão e o horizonte perante a existência que você amplia, você não fica presa a um jeito único de ser, a um jeito único de decidir. A gente pode expandir. A gente pode expandir forma de pensar, de escolher. A gente pode. Não é só a gente ficar preso àquele tipo de decisão, aquela escolha, né? Tanto é que tem gente que só escolhe pessoas que humilham a ela mesma. Tem gente que escolhe ficar numa posição submissa. Tem gente que repete uma escolha de ser autoritário e rígido. Tem gente que repete o orgulho, a decisão de ser orgulhoso o tempo todo. O que você repete nas suas decisões que está fazendo mal para você? E o que você já melhorou nas suas decisões? Pense sobre isso, tá? A gente tem frequentemente, né, que tomar decisões o tempo todo para manter a vida, para fazer novas escolhas, para lidar com os imprevistos, né? Você tem a escolha de manter aquilo que você já faz, você tem a escolha de alterar, tá? Que decisões. Eu gostaria, daqui a pouco tá encerrando a live, mas eu queria fazer umas perguntas para você. Que decisões você precisa tomar e você não toma? Que decisões você não quer tomar na sua vida por vários motivos? Quais são as áreas da sua vida que tomar decisões para você é difícil? E quais são mais fáceis?
Na sua vida, você tem alguém que decide por você ou você mesmo que decide as suas escolhas? Pensa sobre isso. Ou você na sua família é aquela pessoa que decide pelo outro? Você decide pelo seu filho? Você decide pelo seu irmão? Você decide pelo seu marido? Repense se você não quer mudar essa posição. Devolva para ele o que é dele. Não pegue o que não é seu. Ou devolva, tá? Tem pessoas que se ausentam na vida para não tomar decisão. Tem gente que se abandona na própria vida e não sabe tomar decisão. E tem pessoas que têm vários motivos até para se ausentar mesmo, né? Para jogar a decisão para o outro. Repense se as decisões que você vem tomando são suas mesmo. Você parou para pensar com a sua cabeça, com a sua mente. Você colou a sua decisão no outro. Você está copiando a vida do outro. Não, perigoso, né? Porque daí, cadê você? Quantas vezes você já decidiu escolher, né? Que você já escolheu, não por você, mas pelo outro, né? O que o outro disse para você fazer, você estava inseguro. E isso traz consequências sérias, gente, né? Negativas, porque você está realmente se ausentando, né? E você vai se deixando, tá? Outro ponto que eu queria não deixar de lembrar aqui na live é o processo de decisão, de escolha, tem a ver com esse processo de autoconhecimento, tá? O autoconhecimento tem a ver no seu ato de decidir, no seu ato de decisões. O que você conhece de você para você fazer as escolhas e tomar suas decisões. Quanto mais a pessoa conhece dela, tá ligada nela, ela vive nela, é melhor, né? Porque de alguma forma ela tá olhando para ela. Agora, uma pessoa que se desconhece, que coloca muita máscara, uma pessoa que é mais para o outro, para ser aceito, para ser aprovado, quando ela tem que tomar decisão, porque ela não está presente. Então pense sobre isso, o quanto tomar decisão é importante a pessoa se conhecer, a pessoa desenvolver esse processo de autoconhecimento frequentemente. E, gente, o processo do seu autoconhecimento é uma decisão sua. Você está decidindo se autoconhecer? Você está decidindo conhecer o que você gosta, o que você não gosta mais? O que você conhece de você? Quando que você olha para você se reconhecer? Tem gente que se abandonou tanto que nem se reconhece mais. Então, fazer boas decisões no seu ponto de vista ajuda quando a pessoa se conhece, né? Ela tem um olhar para ela se olha, ela tá ligada, tá? As decisões na vida, elas vão direcionando caminhos, rumos, e você vai se fazendo como pessoa, né? Vai vivendo o seu momento presente, vai fazendo algumas projeções para o futuro. O que você decide hoje, no aqui e agora, é importante no aqui e agora. E também, né, traz projeções aí para o amanhã, tá? Então, o que eu trago de reflexão é as suas decisões impactam o seu dia a dia. As suas decisões interferem na sua própria vida. Pense sobre isso, tá? Então é algo importante, assim, né? Não é algo... E é algo que tá no cotidiano, né? Esses dias eu tava pensando, falei, nossa, como é importante levar reflexão para as pessoas sobre as decisões. O que você vai decidindo e como que você faz isso e como que você lida com as próprias decisões. Meu pai está presente, um grande abraço, abraço a Solange, Rogério Macedo está presente. Daqui a pouquinho a gente já está encerrando a live, tá? O que eu acho que é importante é você considerar a sua singularidade no seu ato de decisão. Não tem como fugir disso, tá? Então, o que você vai decidindo vai se fazendo aquilo que está por vir, né? Você vai se refazendo e se fazendo. Como você fica quando você faz as escolhas também, né? Quando você decide, eu acho importantíssimo você acolher a sua decisão, honrar,
a sua decisão, cuidar das consequências, porque você vai continuar decidindo a partir de uma decisão que você teve, tá? Então, eu tenho decisões que são concretas, tá, pessoal? Hábitos, comportamentos, a decisão de o que você come, a decisão de quais são os seus colegas, a decisão da sua relação com o trabalho, a decisão da sua singularidade, a decisão, né, no campo da família, a decisão das emoções. Você tem as suas emoções, os seus sentimentos, o que você vai decidindo? Você vai alimentando algumas emoções, outras você vai jogando fora, outras você decide fazer uma faxina nas suas emoções. Então, as decisões, a gente poderia fazer várias lives sobre decisões, porque a gente está falando na totalidade do ser humano e as suas decisões em vários campos, sentimento, pensamentos, ideias, poder pensar nas decisões dos ciclos da vida, decisões de curso, né, decisões amorosas, né, sei lá, tem uma jovem que tem 3 rapazes interessados nela, qual ela escolhe, né? Você mandou currículo para alguns lugares e 3 empresas te chamaram, qual você escolhe? Você escolhe continuar no emprego que você odeia, mas você prefere o dinheiro do que abrir mão desse emprego e ter paz, sei lá. E aqui a gente não tá para julgar a decisão do outro. É você que tem que ver o que você pode encarar, o que é melhor para você nesse determinado momento da sua vida. Daqui a pouco é outro momento de vida e daqui a pouco é outro momento de vida, tá? Então essa live eu trouxe, né? Estamos aqui juntos para fazer você pensar nas suas decisões, né? E nas vicissitudes, tudo que está em volta das decisões e pensar sobre você. Suas decisões têm de você, tá? Tomar cuidado para não ficar fixo em comparar você com outros nas decisões. Você é único e intransferível. Importante você fazer suas decisões baseadas em si, naquilo que você quer e assume a sua responsabilidade. Encara a realidade para fazer suas decisões, não nega a sua realidade. Aceite a realidade que você está vivendo para fazer suas decisões. Lida melhor com as suas próprias escolhas. Não tenha um medo paralisante, né, que faça você paralisar. Vai, assuma risco, decida. Escolha e você continua escolhendo a partir das suas escolhas, tá? Ter consciência, né, de que fazemos decisão o tempo todo, então repense o que você pode melhorar nas suas decisões. Fique mais à vontade com as suas decisões, elas são suas, você está levando você para suas decisões, tá? Acolhe suas decisões quando você tomá-las. Cuide de suas decisões quando você tomá-las, tá? Você cuidando melhor de você, você pode, né, fazer boas escolhas e não precisa acertar o tempo todo, tá? Fazer boas escolhas é fazer aquilo que naquele determinado momento, com o seu jeito de ser, você está escolhendo. É o que tem que fazer, é o que você escolheu. Ponto, tá? Faz o seu melhor, no seu possível. Acho que é um ponto importante. E decidindo, fica do seu lado e vai vendo como aquilo vai, né, repercutindo na sua vida e você vai continuar escolhendo. Então, fique melhor com as suas escolhas. Vai fazendo aquilo que te toca, aquilo que você sente, aquilo que você vai sentir naquele determinado momento, que é o que você deseja. O melhor possível. Enfim, né? Estamos encerrando a live. Quero agradecer a presença de todos. Esse é um tema complexo, amplo, mas só gostaria de lembrar a importância de você olhar que a vida ela tem uma amplitude de escolhas o tempo todo, desde as grandes escolhas, das pequenas escolhas, e que você possa de tempos em tempos olhar para suas decisões.
sabe? Olhar com carinho, olhar com cuidado, olhar com responsabilidade e ir mudando. Mudando o jeito de escolher se você achar que você tem que fazer isso. Melhorando nas suas escolhas, se você acha que nas suas escolhas você tem que se valorizar mais, que você tem que se escutar mais. Se você acha que nas suas escolhas você tem que se incluir porque elas são suas, faça. Não espere para você tomar decisões de cuidar melhor de você. Enfim, escolha ter um bom dia, né? Escolha fazer o melhor possível em cuidar da sua saúde emocional, mental, tá? Enfim, estamos aqui para compartilhar que é possível viver um jeito melhor e você se tornar uma pessoa melhor, né? E cuidar melhor de você. Mas faça as escolhas. Viver é fazer escolhas. Viver é decidir qual é a vida, qual é o jeitão da sua vida. Então, não tem como fugir das decisões. Viver é fazer escolhas. Pessoal, muito obrigada. Se você gostou aí, né, da live, se quiser compartilhar, ela fica no Facebook, depois ela vai pro canal do YouTube, né? Se quiser ir compartilhar com os colegas, eu agradeço. Boa semana a todos, que vocês possam fazer as escolhas a partir da sua singularidade. Um grande abraço, boa semana a todos. Obrigada pela sua decisão de estar aqui comigo nessa live. Um forte abraço e até breve.